Vamos abrir as nossas Bíblias. Levítico 23. Nós vamos trabalhar dois textos. Está com um pouco de reverberação. Nós vamos ler primeiramente Levítico 23, depois nós vamos para Levítico 16. Capítulo 23, Levítico, versículo 26 a 32. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a propiciação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Na semana passada, ministrei sobre a festa das trombetas, né? Inicialmente, a festa das trombetas ocorre, na verdade, no 7º mês do calendário judaico. Mas a partir do século II, depois de Cristo, eles uniram, eles modificaram um pouco as datas dele. Então, eles têm praticamente dois calendários, o civil e o religioso, ou de celebrações, né? Então, o calendário civil, ele começa exatamente no dia das trombetas, que é o Yom Teruah, né, que eles entraram aí alguns dias atrás, mais exatamente no dia 7 de setembro, coincidentemente, né? Lembrando que eles ao pôr do sol, sempre eles consideram o pôr do sol. Então, foi no pôr do sol do dia 6 que começa o dia de Yom Teruah, o ano 5.782, pelo calendário judaico. Então, eles estão bem à frente de nós. Nós estamos em 2021, eles estão já nos 5.782. Esse período é o segundo período de festas, ou, na verdade, celebrações. Em nenhum momento vocês vão ver que o dia da expiação é uma festa, né? Eu tentei pesquisar isso, mas você não encontra a referência do dia da expiação como festa. Mas depois de 10 dias do dia das trombetas, é o dia da expiação. Não sei se é o segundo, mas os dois mais importantes datas do calendário judaico é o dia da Páscoa e o dia da expiação, o Yom Kippur. Pessah e Yom Kippur. Eles se dão em 7 meses de distância entre um e outro, né? Lembrando que o 7 é um número da perfeição na Bíblia. Os dois eles têm mais ou menos a mesma orientação. Eles tratam de coisas similares. Ambos falam de redenção, né? Falam de remissão, de libertação. Porém, no primeiro, ele fala mais especificamente da libertação em relação ao Egito, à escravidão do Egito. Mas que a gente sabe que ele nos remete espiritualmente à libertação do pecado. E agora, o dia da expiação é justamente o dia da libertação do pecado, né, onde tem os pecados perdoados. Então, ele também é uma remissão. E esse dia 5, na Páscoa, também é 10 dias depois do primeiro dia do ano, pelo calendário bíblico, né, isso está lá em Êxodo, capítulo 12. Aqui também é 10 dias depois do Yom Teruah, do primeiro dia do novo calendário, que é Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Durante esses 10 dias, são dias importantes para eles, são tempos de preparação, né? Então, eles devem entrar em Yom Kippur agora, dia 15 de setembro, ao pôr do sol. Obviamente, muitas coisas que a lei de Moisés fala acerca desse dia, eles não conseguem mais comemorar. Vocês vão ver alguns detalhes, né? O principal são os sacrifícios desse dia, que eles não têm mais condição, porque eles não têm mais templo, né?
Mas outras coisas eles fazem. Eu lembro quando trabalhava, tinha alguns judeus, colegas meus, inclusive alguns faziam parte da sinagoga aqui de Campinas, pertencia à diretoria da sinagoga, coisa e tal. A gente já estava acostumado dos colegas de trabalho viajarem, né? A gente sair, não estar presente no escritório, porque a gente viajava muito, né? Mas era interessante, porque no dia seguinte eles estavam lá, né? E alguns falavam, nossa, ontem foi um dia assim. Eu falei assim, o que aconteceu ontem? Né? Ah, foi Yom Kippur. Né? Aí ele comentava um pouco sobre isso, né? Que é o dia, um dos dias mais importantes para ele. Esse texto, né, ele diz que é o 10 do mês 7º, esse será o dia da expiação, Yom Kippur. Né? E ele fala 3 coisas aqui. Primeiro, que ele vai ter santa convocação, o povo se reúne. Né? O povo se reúne. Aliás, todas essas celebrações é sempre o povo se reunindo. Assim, é como se fosse a igreja se reunindo. Né? Logicamente, naquela época, o conceito de igreja ainda ia sendo formado. A segunda coisa é afligir a vossa alma. E aqui que os colegas meus que eram judeus que falavam, né? Afligir a alma significa se humilhar diante de Deus. Então, esses 10 dias era um tempo de humilhação. Humilhar no sentido de fazer uma reflexão sobre a sua própria vida, fazer uma reflexão do que estava, o que aconteceu no ano anterior, né? E fazer aquilo que Paulo fala, o homem examinar-se a si mesmo. Né? Mas algumas traduções traduzem esse afligir a alma como fazer jejum e confissões de pecado. Isso era especificamente no próprio dia do Yom Kippur. E esses colegas meus judeus, eles falavam isso, que naquele dia eles faziam um jejum de 24 horas, ao pôr do sol do primeiro dia, né, até o pôr do sol do dia seguinte, eles não comiam e bebiam nada, 24 horas em jejum. Então, eu já estava pensando, o cara está reclamando que ele está fazendo jejum, é o dia de Yom Kippur, né? O Deus fala para afligir a alma, e o cara está reclamando, você tem alguma coisa errada aí. Eu acho que ele ainda não entendeu o significado disso. Então, é um dia para isso, né, que eles tiram para isso, de se humilhar diante de Deus, fazer jejum. Algumas versões, inclusive da Bíblia, traduz assim, não traduz por afligir, mas traduz por não comer nada, jejuar, como a Bíblia, na linguagem de hoje, traz esse tipo de tradução. E também confessar os pecados. Esse é o principal. Para você ter expiação de pecado, perdão, você tem que ter confissão. Como, né, Pedro diz, né, se confessar os vossos pecados. Né, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Então, a segunda coisa é afligir a sua alma. E a terceira coisa é que eles não podiam fazer obra nenhuma, eles não podiam trabalhar nesse dia. Esse dia, especificamente, não podia trabalhar. Inicialmente, a gente pode dizer, ele só está lá para... Né? Mas, nesse caso, especificamente nesse caso, não fazer nada tem um significado um pouquinho maior do que não fazer nada em outros dias. Né? Nesse caso, é por conta da seriedade dessa celebração. Não podia haver nenhum tipo de distração, de desatenção do que estava acontecendo. Tem certas coisas que nós não podemos tratar de forma leviana. Né? E aquela celebração exigia uma atenção exclusiva para aquilo. Não podia ter distração nenhuma. Isso, se a pessoa estivesse trabalhando, significava que havia coisas mais importantes para ele do que estar na presença de Deus, confessando seus pecados, tendo seus pecados perdoados. E é por isso que diz que aquele que não afligir a sua alma e que fizer algum tipo de trabalho, isso está no versículo 29 e 30, eles são eliminados do povo. E a palavra no versículo 30 é mais forte ainda, porque ele fala que ele vai ser eliminado. Ou seja, num português moderno, CPF cancelado. Português moderno. Então, só isso já nos mostra a seriedade e a profundidade, como diz o nosso querido pastor Fernando Henrique Cavalcante, da profundidade das profundezas profundas. Né? E nós vamos ver
o quão profundo é isso, né? E era um tempo importante para eles, né? Por quê? Porque Deus diz que nós não podemos tratar o pecado levianamente. O pecado é coisa séria. A maneira com que se celebra, o ritual com que celebra esse dia, ele está descrito no capítulo 16 de Levítico. É um capítulo longo, mas eu quero trazer alguns pontos desse capítulo. Ele é muito cheio de detalhes. Eu não vou conseguir falar sobre os detalhes, principalmente sobre os animais, sobre as ofertas e coisas e tal, mas alguns pontos eu acho que são importantes para nós trazermos para a nossa realidade, né? Porque o que a gente está buscando não é a repetição do fato, mas entender os fundamentos da fé, dos fundamentos que levam ao fato, né? O que tem por trás do fato. Então, no capítulo 16, ele vai falar exatamente, ele vai descrever qual o procedimento que o sumo sacerdote deveria ter e o povo devia ter acerca desse dia tão importante para eles, porque era o único dia que eles tinham esse tipo de celebração no ano. Era o único dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né, para fazer expiação pelo pecado. Então, era uma celebração, era uma data assim, extremamente importante. Então, o capítulo 16, versículo 1, diz assim: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Só esse versículo já nos mostra a seriedade da coisa. Por quê? Porque ele faz uma referência a um fato que está descrito no capítulo 10 de Levítico. Os 2 filhos mais velhos de Arão era o sumo sacerdote, e a ordem sumo sacerdotal era hereditária, era uma dinastia, né? Passa de pai para filho. E ele tinha 4 filhos, os 2 mais velhos, Nadab e Abiú, resolveram entrar no lugar santo, oferecer um sacrifício a Deus, que Deus não tinha pedido. Ele levou fogo estranho, né? E por conta desse tipo de atitude incorreta, eles foram mortos por Deus, dentro do santuário. Então, quando Deus instrui Moisés, e ele já coloca esse fato como primeiro lugar, ele já mostra assim: olha, vocês não vão entrar nesse lugar de qualquer jeito. Esse aqui não é um lugar para você brincar. Esse não é um lugar para vocês fazerem o que vocês querem. A minha presença é santa. E exige santidade. E isso não é brincadeira. Infelizmente. Né? Bom. Então, o início das instruções já nos dá uma advertência da seriedade na nossa presença diante de Deus. Não brinque com as coisas santas de Deus. No versículo 2, ele vai continuar com esse tipo de advertência, com esse tipo de colocação. Versículo 2 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, quer dizer, no lugar santo dos santos, diante do propiciatório que está na arca, para que não morra. Então ele não podia entrar de qualquer jeito, né? Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Inclusive, é um detalhe que eu não vou abordar, mas quando Arão entrava no Santo dos Santos, ele tinha que levar um incensário. Esse incensário devia ter fumaça, né? Essa fumaça tinha que cobrir o propiciatório, e só com essa cobertura dessa fumaça que ele podia oferecer o sacrifício, levar o sangue do animal que foi sacrificado para dentro, né? Então, é um negócio meio sério, né? Porque a fumaça não permitiria que ele visse. É como se Deus estivesse, como diz a música, né, se escondendo na fumaça, né? Para quê? Para que ele não morresse, né? Por isso que ele fala assim: porque aparecerei na fumaça sobre o propiciatório. Que fumaça é essa? Fumaça do incensário,
E a gente sabe que incenso na Bíblia significa intercessão. E nesse momento, né, o sumo sacerdote ele é o intercessor entre o povo e Deus. Ele está representando o povo diante de Deus, oferecendo o sacrifício pelo povo diante de Deus. Esse, então, eram dias de consagração e preparação para um dos dias mais importantes da história de Israel. Então, ele não podia entrar lá de qualquer jeito, tinha todo um protocolo que tinha que ser seguido, tinha que ser muito bem feito, para que ele não houvesse, como diz ali, morrer por uma atitude incorreta por parte do sacerdote. Há uma história, né, os historiadores judeus, e eu acho que isso, de uma certa forma, é verdade, eles dizem que na semana anterior, né, nesses 10 dias entre Yom Teruah, que é o dia das trombetas, e Yom Kippur, o dia do perdão, é um dia de consagração, mas em especial para o sumo sacerdote. Ele se separava, né, antes, pelo menos uma semana antes, ele saía da sua casa e ia morar no templo, quer dizer, primeiramente no tabernáculo, depois no templo. É o que nós diríamos hoje, né, voltando a falar um pouco do português moderno, né, ele entrava em lockdown. Né, ele entrava literalmente em lockdown. Né. Por que isso? Porque se a gente voltar nos capítulos 11 e 15, nós não vamos ler, obviamente, esse capítulo descreve situações em que um israelita, em especial o sumo sacerdote, poderia se contaminar e estar impuro cerimonialmente. Então, para ele evitar a impureza cerimonial, ele se isolava de todo mundo. Era um momento de consagração pessoal dele. Então, ele não ia tocar em algumas coisas, como morto, coisa e tal, que o tornavam cerimonialmente impossibilitado de fazer isso. Algumas dessas impurezas eram fáceis, era de um dia só, no final do dia ele tomava um banho e já estava purificado, mas algumas coisas não, eram 7 dias. Então, para evitar, ele tinha esse isolamento. Principalmente se ele fosse casado. Se a mulher tivesse no período de regra dela, ele poderia estar se contaminando com a esposa. Né? Então, ele se consagra, se retirando, fazendo uma reclusão no templo para que ele não se contaminasse. E a segunda razão para isso é que, durante esse período de 7 dias, ele não ficava lá olhando Netflix. Ele se preparava também em todo o ritual. Ele estudava o ritual, ele preparava os elementos do ritual, ele escolhia os animais que iam ser sacrificados, ele verificava se cada animal estava corretamente segundo os preceitos que estavam descritos. Logicamente, nós não vamos ter toda essa leitura, porque nós teríamos que estudar Levítico capítulo de 1 a 7. Né? São 7 capítulos falando só sobre o sacrifício, como ele deveria proceder em cada tipo de sacrifício. E ele tinha pelo menos 2 tipos de sacrifícios que ele ia oferecer ali. A expiação pelo pecado e um holocausto. E ele ia repetir isso mais de uma vez. Então, todo esse tempo era um tempo de preparação para ele, de consagração e de concentração naquilo que devia seguir. E esse ritual, né, era o que ia possibilitar a aproximação do sumo sacerdote na presença do Senhor, sem que houvesse qualquer tipo de tragédia. Então, é um tempo de consagração. É um tempo de dedicação à obra do Senhor. Então, vocês vejam, irmãos, que só o preparo do dia já exigia um pouco principalmente do sumo sacerdote. E não só dele, mas de todos aqueles que estavam envolvidos com o ritual, porque ele não fazia tudo aquilo sozinho. Né? Ele tinha uma equipe que precisava trabalhar com ele. Então, ele tinha que coordenar tudo isso. Né? Então, era um ritual cheio de detalhes que ele não podia perder nenhum tipo de detalhe. Então, era um tempo de consagração, mas é um tempo também de preparação para aquilo que ele ia fazer. Versículo 3.
Entrará Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. O sumo sacerdote, a primeira coisa que ele tinha que fazer é pedir perdão pelos seus próprios pecados. Né? Ele primeiro fazia um sacrifício por si próprio e também por toda a classe sacerdotal, que aqui é chamado de casa, por sua casa. Né? A sua casa tem duas interpretações. Né? Normalmente, as pessoas imaginam que é somente a casa de Arão, quer dizer, que é a linhagem sumo sacerdotal, né? Aqueles que oferecem no altar. Né? Mas alguns, inclusive alguns teólogos judeus, entendem que essa casa é toda a casa de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi era uma tribo sacerdotal. Israel era uma tribo sacerdotal, que a gente vê em Êxodo capítulo 19, né? Sacerdócio santo, como hoje Pedro fala que nós somos sacerdócio santo. Né? Mas em capítulo 19 de Êxodo, Deus fala isso para a nação de Israel: vocês são nação santa, sacerdócio real. Então, a nação é o sacerdócio diante do mundo, diante de todos os povos. Mas dentro dessa nação, que era composta por 12 tribos, uma das tribos foi separada por Deus para ser uma tribo sacerdotal dentro de uma outra tribo sacerdotal, dentro de uma nação sacerdotal. E dentro dessa família sacerdotal, que eram os levitas, tinha a família de Arão, que era o sumo sacerdote. Então, era o sacerdote do sacerdote do sacerdote. Né? Então, quando fala assim, que ele vai fazer expiação por si e pela sua casa, alguns entendem que essa casa é somente a casa de Arão, que é a família sacerdotal, mas outros entendem que é toda a tribo de Levi. Eu entendo que também é a tribo de Levi, porque todos eles são sacerdotes. Né? Então, o que isso nos mostra? Que o primeiro sacrifício, né, do sumo sacerdote é que ele precisava primeiro expiar seu próprio pecado, porque ele também era um pecador. Mesmo com a consagração, isso não significa que ele não era um pecador. Inclusive, há uma tradição, na Bíblia isso não é provado, né, mas segundo a tradição, e eu não acredito muito nisso, por conta de uma falha teológica aí, né, que o sumo sacerdote, quando entrava, ele entrava com uma corda, né, no pé, para caso ele morresse, o pessoal puxasse. E a alegação é que, assim, que ele estaria entrado em pecado. Não, é meio difícil, por dois motivos. Primeiro, que ele entrava sozinho, então não tinha nem quem puxasse a corda. Só se a corda tivesse o tamanho lá de 20, 30 metros. Né? E ninguém vai saber se ele morreu ou não. E segundo, ele ia lá justamente para pedir perdão, para pedir perdão pelo seu pecado. Então, ele entrava em pecado. O que ele não podia fazer é entrar sem os cuidados corretos, sem que todo esse protocolo tivesse o cuidado. Vocês vejam que já o início da explicação de Deus para Moisés e para Arão sobre como ele deveria proceder, ele já coloca alguns cuidados que ele tem que ter, né, algumas advertências muito sérias para que ele não incorresse nesses erros. Então, ele tinha que se cuidar, por isso que ele se resguardava 10 dias antes, para ele poder não cometer esse tipo de erro, porque ele mesmo poderia morrer. Então, ele entra lá porque ele também era pecador. Né? E ele precisava de expiar o seu próprio pecado. Ele não poderia oferecer sacrifício pelo povo se ele mesmo não tivesse seus próprios pecados expiados. É como você querer pagar uma dívida de alguém sendo você mesmo devedor. Se você tem dívida no banco, você tem que pagar a sua conta primeiro, para depois pagar a conta do outro. Né? É o que acontece aqui. Então, o sumo sacerdote, primeiramente, ele oferecia uma oferta pelo seu próprio pecado, pelo pecado da sua casa, da casa de Levi, eu entendo que seja casa de Levi aqui, né, para que todos aqueles que estivessem ministrando naquele dia estivessem justos diante de Deus.
Agora, interessante, vamos fazer aqui a nossa ponte com a nossa realidade, né, com Cristo em especial. A pastora leu Isaías 53. Isaías 53, ele é o texto que fala de Jesus como oferta. Né? Ele é a oferta pelos nossos pecados. Ele é esse animal que vai morrer por nós, né? Que é simbolizado aqui nesse texto. Né? Mas também, Jesus, também, ao mesmo tempo que ele é oferta, ele também é ofertante. Ele é o sumo sacerdote, não segundo a ordem levítica, porque pela ordem de Levi ele não poderia ser, porque ele era judeu. Mas segundo uma outra ordem, né, a ordem Melquisedeque. Isso está em Hebreus. Né? Porque Jesus é quem vai oferecer o verdadeiro sacrifício, o sacrifício final, o último sacrifício que Deus aceitou que fosse feito por Israel. E é interessante que, fazendo essa comparação, Jesus não precisou fazer esse sacrifício. Porque o sumo sacerdote entrou para pedir, primeiramente, perdão por si. Se ele precisa pedir perdão por si, é porque ele tinha pecado. Se você não tem pecado, você não precisa pedir perdão por aquilo que você não fez, correto? E Jesus não tinha pecado. É interessante que vocês lerem o Evangelho de João. Boa parte do Evangelho de João fala de Jesus na última semana dele, semana que antecede a Páscoa. Lembrando que, espiritualmente, a Páscoa e Yom Kippur ocorrem espiritualmente no mesmo dia. Né? Não historicamente, mas no calendário de Deus é o mesmo dia. Ao mesmo tempo que Jesus foi a nossa Páscoa, dele também foi o nosso, como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz, que nos reconcilia com Deus, é ele. Né? Então, é interessante quando você lê esse texto de João, ele tem vários embates com os fariseus da época, e o objetivo dos fariseus era pegar Jesus em falta. E tem uma frase que Jesus fala para os fariseus, no capítulo 8, versículo 46, né? Ele pergunta assim para os fariseus: quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês me mostra o meu pecado? Essa frase não foi à toa. Foi para mostrar que ele era um sumo sacerdote, que ele não tinha pecado, que ele poderia entrar no Santo dos Santos, fosse qual fosse, porque ele tinha a sua pureza, a sua justiça íntegra. É interessante que o próprio João também fala na sua primeira carta, 1 João 3,5, ele diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, João, que foi um dos primeiros, né, ele e André foram os dois primeiros discípulos de Jesus, que ele passou o maior tempo com Jesus, foi o único que estava na cruz com Jesus, né, ele viu e testemunhou isso. Jesus não tinha pecado. Ele é o único sumo sacerdote que podia entrar lá uma única vez, não precisava entrar duas vezes. É por isso que em Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27, ele fala assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, ele está falando de Jesus, santo, inculpável, quer dizer, não tem culpa, né? Sem mácula, sem mancha, separado dos pecadores, ou seja, não tem participação com o pecado, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então é que ele já está falando que ele é o oferta e ofertante. Né? Mas é interessante esse texto, porque ele fala que ele não tem necessidade. E a palavra necessidade aqui é não tem obrigação. Porque o sumo sacerdote tinha a obrigação e a necessidade de oferecer sacrifício primeiro por ele, para que ele pudesse ter autoridade espiritual para oferecer o sacrifício pelo povo. Mas Jesus não precisou.
porque ele não tinha pecado, ao contrário dos outros sacerdotes. Por isso que ele não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias. Lembrando que no templo, no tabernáculo, no templo, havia 2 sacrifícios que tinham que ser oferecidos todos os dias. Um de manhã, às 9 horas da manhã, ou seja, na 3ª hora do dia, pelo calendário judaico, e outro na 9ª hora, que é às 3 horas da tarde. Não foi à toa que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e entregou seu espírito às 3 horas da tarde, 6 horas depois. Não é mera coincidência. Né? E ele fala que ele se ofereceu. Ele se ofereceu. Então, embora o sumo sacerdote da casa de Arão tivesse pecado e tivesse que oferecer sacrifício por ele mesmo, Jesus não precisou, porque ele era um sacerdote mais perfeito, né, superior, mais excelente que os sumos sacerdotes da classe de Levi, da casa de Arão, porque ele não tinha pecado. E é interessante que Hebreus fala assim, nos convinha um sumo sacerdote como este. Nós estávamos precisando de um cara desse. Porque se não houvesse um cara desse, o que ia acontecer? Todos os dias tinha que ser oferecido esse sacrifício novamente. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Vocês já imaginaram isso? Uma vez eu fiz a conta somente dos sacrifícios obrigatórios. Meu irmão, ia faltar cabrito, bezerro. Se você contar 365 dias, multiplicar por 2 sacrifícios, um de manhã e um à noite, mais de 700, 720, 730, na verdade, para ser mais preciso. Só que no sábado, né, no Shabat, eram 2 de manhã e 2 à tarde, então soma 52 aí. Né? Aí você conta o que tem no Yom Kippur, depois você conta o que tem na Páscoa, você conta em outros eventos, outras celebrações. Meus irmãos, eram mais de 1000 animais mortos naquele templo por ano. Por isso que nos convinha um sumo sacerdote como esse. Alguém que pudesse pôr um fim nisso. Mas não no fim, assim, acabar, não, vamos acabar com isso. Mas dar a solução final. É por isso que ele fala no final, porque ele fez isso uma vez por todas. Acabou. Essa é a solução final. Essa é a solução que nós precisávamos. Que não precisava voltar aqui e matar sei lá quantos 1000 animais. Então, o primeiro sacrifício que era ofertado no dia de Yom Kippur era o sacrifício pelo sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, eles tinham que estar purificados, eles tinham que estar limpos, ele tinha que ter seu próprio pecado expiado, para que ele pudesse ser o perfeito intercessor, ou, na verdade, representar o perfeito intercessor diante de Deus no Santo dos Santos. Depois vinha o segundo sacrifício. Só depois disso que ele podia fazer o segundo sacrifício. Versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. É sempre assim, uma oferta pelo pecado e uma oferta pelo holocausto. O holocausto só pode ser feito se houver antes a oferta pelo pecado, nunca antes. Sem oferta do pecado, o holocausto não é aceito, não tem validade. Então, o holocausto sempre era acompanhado de uma oferta pelo pecado antes. No caso do povo, há uma diferença aqui. Né? Ele tem 2 bodes. Né? E veja que os 2 bodes é para a oferta do pecado. Versículo 7 a 9. Também tomará ambos os bodes, né? E porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes. E é interessante que está no plural aqui. Né? Sobre os 2 bodes. O texto diz assim, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. No original diz assim, uma sorte para o Senhor e outra sorte, por isso que lá não é plural, para o bode emissário. Então é sorteio mesmo. Arão fará chegar sobre o bode o que cair para a sorte, para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Então, a partir do momento que o sumo sacerdote oferece
sacrifícios pelo seu próprio pecado, então ele está apto para dar sequência. Então ele pega os 2 bodes e vai oferecer esses 2 bodes, só que cada um de um procedimento diferente, de um protocolo diferente a ser seguido. Agora, o importante é entender o seguinte, os 2 bodes, constituía um único sacrifício, não são 2 sacrifícios. É um único, só um não resolve. Ok? Então, os 2 bodes juntos constituíam um único sacrifício pelos pecados, mesmo que apenas um fosse morrer. Voltando lá, né? Ele fala assim, os filhos de Israel tomarão 2 bodes para oferta pelo pecado. Volta lá no versículo 5, isso que é importante. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta do pecado. Então, os 2 bodes são para oferta. Então, os 2 bodes compõem uma oferta só, não são 2 ofertas. Como alguns entendem, mas não são, é uma coisa só. Né? Versículo 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, o primeiro bode ele vai ser sacrificado, ele vai morrer. Vai ser degolado e oferecido no altar. O segundo bode ele vai ser ofertado vivo. Veja só, para fazer expiação por meio dele. Então, o bode emissário também faz parte do processo de expiação. Não são 2 ofertas, é uma. Né? A confusão está na língua hebraica. Né? Eu acho que desnecessário. Por quê? Porque o termo bode emissário vem do hebraico Azazel. Azazel são 2 palavras, na verdade. Talvez eles tenham sido unidos aí ao longo da história. Né? Nas cópias, possivelmente eles se uniram. E alguns entendem que Azazel é um nome. E alguns chamam, dizem até que é um nome de um demônio e coisa e tal. Isso é impossível ser, né? Porque você não vai oferecer sacrifício para um demônio para expiar o seu pecado. Para com isso. Teologicamente, para mim, isso é furado. Né? Mas Azazel significa que é bode, Azal, que é ir embora, enviar embora. Né? Por isso que é emissário, que vai embora. Né? Então, um bode morria, pois era preciso haver sacrifício de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, tem que ter uma morte. Ok? E é interessante que aqui eu não estou entrando nos detalhes, porque senão a gente vai avançar até umas meia-noite, 1h da manhã. Né? Mas tinha que colocar a mão sobre o animal, confessar os pecados sobre o animal, e o animal carregaria o seu pecado. É como se estivesse fazendo uma transferência, passando para o bode. Aí que está o conceito de carregar o pecado. Então, quando você transfere, aquele animal está carregando o seu pecado. Né? Era o que acontecia aqui. Né? Então, o bode que era sacrificado, né, precisava ser sacrificado porque sem sangue não há remissão de pecado. Então, isso era necessário para que houvesse o perdão, o que eu vou chamar aqui de justificação. Usar um termo mais teológico. Por que é justificação? Justificação é você satisfazer as exigências da lei. É cumprir a pena que a lei exige. E o salário do pecado é a morte. Então tem que haver pecado, tem que haver morte para você ser justificado. Só que você não morre, alguém morre no teu lugar, é o bode, que é chamado bode expiatório, que ele expia o teu pecado. Ele morre em teu lugar. Ele morre em teu lugar. Então, esse que morria é o bode expiatório que derrama o seu sangue pelo ofertante, que no caso, pela própria nação de Israel. O outro deveria ser enviado ao deserto, como sinal de remissão ou remoção dos pecados, pela misericórdia de Deus. O que ele indica aqui é o afastamento do pecado do homem. A soltura simboliza que os pecados estão sendo levados embora, para nunca mais serem imputados ao homem.
Esse é o simbolismo de afastamento. Eu costumo usar aqui sim a palavra perdão, porque quando você é perdoado, você não cumpre a pena é afastada de você. Aquele que sofreu o dano, ele também sofre o prejuízo. Então, se alguém, por exemplo, te deve um certo valor e você perdoa, ele não paga. A justificação é ele pagar o valor para você, seja com o seu dinheiro ou seja com o dinheiro com alguém. Mas o perdão, ele não paga. A pena não é paga. Então, ela é afastada. Né? Porque o pecado foi afastado. E aqui entra a misericórdia de Deus também. Porque Deus afasta de nós o pecado. Salmo 103, 12. Né? Tem alguns textos que eu acho fantástico. Né? Salmo 103, 12 diz assim: quanto dista do Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É isso que Deus... Já tentou ligar o Oriente do Ocidente, o Leste com o Oeste? Assim como dista um do outro, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Esse é o simbolismo. Deus afastando o pecado. Mas, irmãos, entenda a coisa ao contrário também. Assim como o pecado está afastado de você, você também tem que se afastar do pecado. Ação e reação. Eu não pude deixar de lembrar de Miqueias 7,19. Miqueias 7,19 é interessante por uma cena que eu vi uma certa vez. 7,19 assim: tomará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. E eu vi uma certa vez um desenho, uma charge, uma coisa, um meme, sei lá como é que chama, com esse versículo e uma placa assim, com a foto do mar, e uma placa assim: proibido pescar. Então Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e ainda põe uma placa: proibido pescar. Para quê? Para que o inimigo não volte a trazer aquilo de volta para você. Porque ele está afastando o pecado de você. E se ele afasta o pecado, é porque você também tem que se afastar. Ação e reação. O pecado está no Ocidente, você tem que estar no Oriente, e vice-versa. E essa questão do animal levar os nossos pecados, imputar a ele os nossos pecados, ele carrega os nossos pecados para longe de nós. Ele morre por os nossos pecados, o outro ele afasta o pecado de nós. Lembra o texto que a pastora Vaninha leu, 53, versículo 12. Ele diz assim, Isaías 53, 12: por isso eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. O bode expiatório. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Bode emissário. Ele levou sobre si, ele tomou. Quando o sumo sacerdote confessa, colocando a mão sobre a cabeça daquele bode ele recebe como se ele estivesse carregando os nossos pecados. Ele leva sobre ele os nossos pecados. Esse é o significado de João 1,29. João 1,29, João Batista falando de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou uma tradução mais literal, ele carrega, ele leva o pecado do mundo, como bode emissário, que leva, dista de nós o pecado, os nossos pecados. Então, esse era o segundo oferta que ele fazia. O primeiro era por ele e por sua casa. O segundo era a oferta pelo povo. E para isso ele precisava de 2 animais, 2 bodes. Vejam, são 2 bodes, mesma natureza, mesma espécie, tudo igual. Não é um bode e um carneiro. São 2 bodes, nem um bode e cabra, são 2 bodes iguais. E um é sorteado. É sorteado, há um sorteio. Qual bode vai ser um, qual vai ser o outro. Então ninguém sabe quem que é um, quem que é outro, até que haja o sorteio. E um é sacrificado no altar e o outro é levado
para o deserto. Um, ele nos justifica, dando seu sangue por nós, e o outro, ele afasta o pecado de nós. Ele leva os nossos pecados para longe de nós. O terceiro detalhe aqui, interessante, né, na verdade, quarto, primeiro a preparação, depois os 2 sacrifícios. É um detalhe muito interessante, que eu achei curioso, né, mas a gente vai entender isso aqui também, como se aplica a nós. Versículo 23 e 24. Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entraram no santuário, e ali as deixara. E ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e as porá as suas vestes. Então sairá, oferecerá o seu holocausto, o holocausto do povo, e expiação por si e pelo povo. Então, depois disso, é que ele poderia oferecer o holocausto. Então, primeiro, a oferta pelo perdão dele, pelo povo, e depois o holocausto, né, que nós vamos ver logo em seguida. O detalhe aqui interessante é que o sumo sacerdote fazia toda essa liturgia, ele não fazia com as suas vestes sacerdotais corretas, ou melhor, inteiras. As vestes sacerdotais, na verdade, está descrito em Êxodo capítulo 28, é um texto longo, né? Nós já comentamos aqui disso algumas vezes. Mas ele entrava com um paramento mais simples, não completo, mais simples, apenas algumas peças básicas. É um paramento extremamente despojado. Volta lá para o versículo 4, vocês vão entender isso. As únicas peças que ele, até aqui, ele faz. Versículo 4. Vestirá ele a túnica de linho, sagrada. Terá as calças de linho sobre a pele. Cingir-se-á com cinto de linho. E se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Só isso. Uau, cadê o resto? Cadê o peitoral? Cadê as pedras? Cadê o urim e tumim? Não tem. Não tem. Ele simplesmente usava 4 ou 5 peças, calça, a túnica, a calça, o cinto, a mitra. 4 peças. Todas de linho, mais nada. Sem ostentação. Porque ele está ali para representar a si mesmo. Ele não está ali para demonstrar a sua glória. Quando ele está com o paramento completo, ele está representando Deus. Mas quando ele está com o paramento simplificado, ele está se representando a si mesmo e ao seu povo. Ele é despojado. Lembra que a gente tem que se afligir, se humilhar? Até nos seus paramentos. Simplicidade. Humildade. E por que linho? Porque as vestes na Bíblia simbolizam a justificação, os nossos atos de justiça. Em Apocalipse 19, 8, diz que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veste simboliza isso, a nossa justiça. Então, o homem não tem justiça própria, ele é indigno, né? Como fala em Isaías, as nossas justiças são como trapos de imundícia. É lógico que ele não vai entrar no Santo dos Santos vestido com roupas todas estouradas, né? Não é isso. Mas ele tem que despojar de todo aquele paramento sofisticado que ele tem, todo simbólico, né? E entrar com um paramento extremamente simples, representando a si mesmo, representando a nossa humanidade, a humanidade dele e do povo. Então ele tinha que fazer 2 coisas. A primeira, ele tinha que se lavar. Isso representava a presença do Espírito Santo na vida dele. O lavar regenerador do Espírito Santo. Tito 3,5. Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, não nas nossas roupas, nas nossas vestimentas, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o quê? Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui a água, esse banho da água, simboliza o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lembra que eles estão entrando no novo ano. Limpo, zerado, 0 cronômetro, zera tudo, 0 pecatômetro, medidor de pecado, zera.
tudo limpo. E as vestes, Colossenses 3, 9 e 10. Não mintas uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Somente depois desse sacrifício, quando ele tomava banho, ele tirava aquelas vestes, ele podia pôr o paramento correto. No sacrifício pelo pecado, o paramento é extremamente simples, somente a túnica, a calça, um cinto e uma mitra. Depois disso, quando ele fosse oferecer o sacrifício do holocausto, que é o último sacrifício, então ele poderia pôr o paramento completo, porque agora ele não está mais representando a ele está se oferecendo a Deus, é a consagração. Só depois disso, porque o texto fala, você vai deixar as vestes lá no lugar, e agora você vai tomar banho e usar novas vestes, um novo homem, renovado. Agora já não mais com a justiça humana, mas com a justiça de Deus. Agora você pode pôr o paramento completo. E o terceiro e último ato era o sacrifício dos holocaustos, que era o terceiro sacrifício. Primeiro por ele, sua casa, segundo pelo povo, agora o sacrifício ao holocausto. Lembra que quando Deus manda separar os animais, era sempre assim, um bode, no caso do sumo sacerdote, um bode por ele, sua casa, e um carneiro para o holocausto. No caso do povo, são 2 bodes e um carneiro. Versículo 24. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Aqui já é as vestes sacerdotais convencionais, do capítulo 28 de Êxodo. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo. São 2 holocaustos, um por ele e um pelo povo. E fará expiação por si e pelo povo. Ele ofereceu um holocausto para si primeiramente e depois para o povo. Cada um deles era um símbolo de consagração total a Deus. Esse era o holocausto, era o sacrifício mais sublime que tinha. Eram 5 tipos de holocaustos, de ofertas, pelo pecado, pela culpa, oferta de pacíficas, oferta de manjares e o holocausto. A diferença entre esse e o holocausto é que o holocausto, o próprio nome diz, embora seja de origem grega, essa palavra, holocausto significa queimar por completo. Holos, completo, caustos, né, queimar, sol causticante, como a gente fala, né, que passamos hoje o dia. Né. Então, holocausto significa queimar completo. Todas as outras ofertas, o participante ele tinha participação da oferta, ele comia alguma coisa da oferta. Da carne, seja o que fosse. Mas no holocausto não, ele não tinha participação de nada, ele queimava 100% tudo, por isso que é holocausto. Isso simboliza consagração completa, total. Então aqui nós temos um símbolo de consagração. Depois de ter o seu pecado expiado e afastado de si, o ofertante tinha que se consagrar completamente, integralmente a Deus. Esse era o ponto máximo daquele momento, o dia de Yom Kippur. O objetivo de Yom Kippur não é simplesmente oferecer a expiação pelos pecados e ficar por aí. E depois? Então, o perdão traz consigo a obrigação de um compromisso e de obediência a Deus. É como se novamente estivesse renovando a sua aliança com Deus. É como se ele estivesse novamente restabelecendo a sua relação com Deus. Por isso, capítulo 10 de Hebreus, versículo 26, nos faz uma séria advertência. Né? Capítulo 10, versículo 26 de Hebreus. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, se nós não entendemos que depois da expiação nós temos que nos consagrar a Deus, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Então não adianta, irmãos, é a mesma coisa que se você...
Imagina que você tem algum amigo que ele está com problema de dívida na conta no banco. Aí você tem dinheirinho lá, você fala assim, olha, eu vou te ajudar, vou te pagar a conta, te ajudar. Bem, foi lá, pagou a conta, resolveu o problema. Dali uma semana você descobre que ele tem outra dívida. Ele pagou a dívida, só que ele fez outra. Você pagaria de novo? É isso que ele está dizendo, olha, você tem uma nova chance agora. Você tem uma nova chance. Lembra que isso aqui é depois de Yom Teruah, né? Depois do dia das trombetas. Né? Então você está tendo uma nova chance agora. O que você vai fazer com essa chance? Você vai continuar em dívida? Se endividando, sabendo o que pode acontecer? Então, depois de nós termos recebido o perdão de Deus, se nós continuarmos naquele mesma toada, não adianta nada, meu irmão. O sacrifício não tem valor, não valeu nada, não tem razão, nada que possa fazer por você. Por isso que o dia de Yom Kippur não é simplesmente expiação, não é simplesmente perdão. É perdão, mas é consagração. É um novo tempo, uma nova vida, um novo caminho, uma nova direção que nós devemos tomar com Deus. Porque se vivemos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento, já não resta mais oferta pelo pecado. Aí você pode estar matando Jesus 2 vezes. Jesus só morreu uma vez. E acabou. É esse definitivo. Que conclusões nós podemos tirar desse texto, né, dessa celebração? Sei que tem muitas, mas eu quero tirar alguns entendimentos para nós. Primeiramente, todo esse texto nos mostra a insuficiência do ritual levítico, né, do ritual do Antigo Testamento. Como o próprio autor de Hebreus, e Paulo também fala, que são sombras. O que nós precisamos aprender nesse caso não é o fato, mas o que está por trás do fato, o que Deus quer, o que Deus está demonstrando, o que Deus quer que nós aprendamos com esses fatos. O sistema levítico nunca teve o propósito, pelo menos da parte de Deus, que ele fosse definitivo. Mas que ele nos mostrasse o quão o pecado pode ser ruim para nós. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Esse sistema é insuficiente. Ele não é pleno. Por isso que ele precisava ser toda vez ser repetido. A segunda conclusão que nós podemos tirar, a segunda lição, que as ordens para esse dia, né, dia da expiação, era um estatuto perpétuo para Israel. Portanto, ele tinha que ser repetido todos os anos, para que ele pudesse ter o perdão. Isso pode acarretar em duas coisas, irmãos. O problema maior é cair no mesmismo, é desvalorizar o ritual. Essa é a preocupação que Paulo tem quando ele escreve primeiro lá em Coríntios 11, né? Ele fala da Santa Ceia, né? Não discernir o corpo, tratar com leviandade. Então, esse ritual era para mostrar o contrário. O objetivo de Deus com isso era para mostrar seriedade, memorial, entendimento. O objetivo não é você cair na mesmice ou na desvalorização da coisa, mas ao contrário, entender a importância daquilo. Porque se há alguma coisa que você precisa fazer todo dia, você faz. Se você sabe que é importante para você, você faz. Né? Depois de uma certa idade, é bastante normal, é bastante comum, né? Como um médico amigo meu fala, não é normal, é comum. Você tem aqueles remédios que são de uso contínuo, né? Todo dia você tem que tomar. Todo dia que você tem que tomar. Se você não tomar, você pode ter problema. Né? Então, não pode desvalorizar isso. Né? O terceiro ponto que tudo isso nos mostra é que esse tema não previa o perdão final do pecado. Ele só apresentava apenas a cobertura. Por isso que ele tinha que ser repetido.
ele não tinha, por isso que ele não era definitivo, porque ele só tinha uma cobertura. Esse é o conceito da palavra Kippur, né? Yom Kippur, que, aliás, é interessante que no hebraico não está no singular, está no plural, é Kippurim. É dia das expiações, porque não é uma expiação, é por ele e pelo povo, né? E o conceito de Kippur é de cobertura, ele simplesmente cobre, que é o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, o que ele fez? Ele se cobriu. Aí, quando Deus questiona Adão, Adão falou assim, eu estava nu. Aí ele falou, como é que você sabe que você estava nu? Perdeu a sua justiça, perdeu a sua santidade. Ele precisou se cobrir. Aí Deus vem e traz a cobertura correta, porque folhas de figueira não resolve. Teve que vir um animal, morrer no lugar de Adão e Eva para cobrir a vergonha, cobrir o pecado. Então, já lá em Gênesis capítulo 3 já mostrava isso. E a gente sabe que a cobertura com o tempo, né, mesmo que seja couro, um dia vai estragar. Se for folha de figueira, pior ainda, né? Eu falo que foi o primeiro crime ambiental, né, porque ele cortou folha de figueira para fazer roupa, né? Então, o sistema, já lá no capítulo 3, mostra isso, que é apenas uma cobertura, mas ele não tira, ele não carrega para fora, não lança fora. Ele é só simbólico, mas não definitivo. Portanto, ele implorava por um conserto melhor, uma solução definitiva, tanto como um sumo sacerdote que possa fazer essa expiação por nós definitivamente, assim como também como o portador do pecado, ou seja, da oferta, como nós lemos em Isaías 53, que possa ser uma oferta definitiva, que possa trazer solução definitiva para nós. E isso só acontece com Jesus. Só acontece na cruz. Por isso que na cruz não é somente Páscoa, na cruz também é Yom Kippur. Só que esse Kippur aqui já é definitivo, é tira mesmo, arranca fora. Eu quero terminar lendo Hebreus capítulo 9, versículo 23 a 27. Gostaria que os irmãos colocassem de pé para lermos esse texto. Não sei se eu não sou muito de pedir música, mas tem aquela música baseada em Isaías 53, que fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Conhece? Então, eu gostaria depois que a Marisa pudesse nos dirigir. Hebreus capítulo 9, versículo 23 a 27. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios. Ele está falando do dia de Yom Kippur. Depois, irmãos, leio o capítulo 9 inteiro, que ele é extenso. Eu não vou ler inteiro. Então, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus, agora não mais no Santo dos Santos físico, não mais intermediado por uma fumaça na sua frente, sozinho, entrando ali, mas diante do próprio Deus, da presença de Deus, né? Nem para ainda se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, quer dizer, sangue dos animais em oferta. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o quê? O pecado. Na cruz ele vence o pecado. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez,
sem pecado aos que aguardam para a sua salvação. Amém? Isso é Yom Kippur. Jesus é o nosso Yom Kippur. Deus abençoe, irmão.